Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio de Papo de Professor Podcast. Esse podcast surgiu como uma atividade extensionista da Universidade de São Paulo, da USP, e proporciona diálogos com docentes de diferentes regiões do nosso país. Eu sou o professor Júlio Vale e tenho o prazer de conversar hoje com a professora Elizabeth Costa Reis de Jesus, de Minas Gerais, e o professor Gilvan Azevedo dos Santos, do Maranhão. Eles que vão nos ensinar hoje, vão nos inspirar juntos com seus diferentes sotaques, refletindo as realidades dos seus respectivos territórios sobre como criam, como fazem cotidianamente a educação pública em nosso país. Para começar, Gilvan e Elizabeth, eu vou deixá-los bastante à vontade para responder. Como se tornaram professores? Quais foram os fatores que se mostraram mais imperiosos nessa decisão pela docência? E agradecendo a vocês dois pelo aceite do nosso convite e participação conosco. Fiquem à vontade, nós vamos começar ouvindo a Beth. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiz de tudo, eu prometi que eu não ia chorar, mas eu quero agradecer imensamente o professor Júlio Vale, a Pri, a Carla, por toda essa oportunidade. Agradecer a Providência Divina por ter me colocado nesse curso com vocês. E quem sou eu? Uma simples professora do interior de Minas, e hoje a gente está aqui trazendo um pouco de nós. Então, Júlio e meu colega Gilvan, pela primeira vez eu vou tentar aproveitar de verdade a oportunidade de falar um pouco de mim, porque com os nossos trabalhos de EJA, graças a Deus, a gente sempre procura evidenciar os nossos alunos, colocar à frente as ações das quais a gente desenvolve com eles, e a gente pouco fala da gente. E o Júlio hoje nos dá essa oportunidade. Então, eu sou Elizabeth, eu sou do município de Itabira. Há mais de 20 anos não moro em Itabira, eu moro aqui em Mariana. A cidade ficou conhecida como a cidade da barragem, rompimento da barragem, em 5 de novembro de 2015. Então, Júlio e Gilvan, eu venho de uma família de 12 irmãos. Então, meus pais lutaram muito para a gente chegar onde a gente chegou, no pouco que a gente conseguiu alcançar. E mais para frente vocês vão entender por que eu faço questão de mencionar essa família extensa e maravilhosa que eu tenho. Eu também, de um tempo para cá, eu costumo dizer que a educação é que me escolheu e a EJA é que me escolheu, mas a matemática foi eu que escolhi. Porque na minha cidade, pouco recurso, década de 80, a gente sem condições, família numerosa, como eu já disse, então você tinha que estudar com o que fosse oportunidade. E para ensino médio, você tinha naquele tempo, falava científico ou acadêmico, não falava ensino médio. Falava segundo grau científico ou acadêmico, ou então o curso técnico. E aí eu fui para o curso técnico, fiz curso técnico em mecânica. Quando eu estava lá no curso técnico, eu já estava com vontade de fazer faculdade. Eu não tinha condições, mas eu queria fazer faculdade. E eu sou uma mulher que desde o início que eu me entendo por jeito, eu sou cometida por uma inquietação, um desassossego que eu não dou conta. Enquanto eu não vou atrás, eu não corro, eu não sossego. Não sossego facho, como diz um bom mineiro aqui, nessa nossa prosa, nossa prosa boa. E aí essa inquietação, ela é fruto de uma insatisfação com algumas coisas que eu vivi, que eu vivenciei e que ainda vejo. Então, diante disso que eu estou passando para vocês, quando eu fui fazer o vestibular, eu quis fazer matemática por dois motivos. Eu já estava num curso que via muita matemática, que é o curso técnico em mecânica, e também dessa família numerosa, eu, infelizmente, não era a filha com mais dedicação aos estudos. Acredito que todos os outros 11 eram bem mais dedicados do que eu. Eu não era tão dedicado. Então, nesse sentido, eu não tive boas lembranças de notas escolares, vamos dizer assim. E aí eu queria cursar aquilo que mais que mais me incomodou na minha educação básica, né? Ou melhor, no primeiro grau, porque a gente sabe que o ensino médio é que é a conclusão. E aí, nesse sentido, eu fiz. Então, por isso eu digo que eu escolhi a matemática, e graças a Deus que eu escolhi a matemática. A partir daí, passou-se o tempo, vem as histórias pessoais,
e eu vim parar aqui em Mariana. Estou aqui há 23 anos, eu sou servidora efetiva, sou professora pública efetiva da rede municipal e da rede estadual. E um pouco mais adiante eu conto por que a EJA também me escolheu. Passo agora para o nosso amigo Gilvan. Bem-vindos, gente. Fique à vontade, Gilvan. Oi, Beth, que legal, que bom ouvir tua história, viu? As histórias da gente, elas acabam se tangenciando, né, Júlio? A gente está em regiões muito distintas do país, o Brasil é um país continental, mas as histórias da EJA, elas têm reencontros, tangenciam em algum momento. Eu também sou de uma família numerosa, né, eu nasci na zona rural de São Luís, um local chamado Arraial, e por condições muito semelhantes à sua, Beth, eu acabei tendo que sair de lá, porque aqui nos anos 80 chegou a mineradora, né, e por problemas, né, fundiários, minha família teve que se remover dessa cidade, dessa localidade, meu pai é pescador, e eu fui para um local mais próximo, que também tinha, né, acesso ao mar, porque ele precisava sustentar a família através da pesca. E a minha história ela se confunde muito, né, com a história dos nossos estudantes. E foi nesse local chamado Quebra-Pote, né, depois eu posso contar por que esse nome, que eu entrei em contato com a escola pela primeira vez, terminei o fundamental, que na época era primeiro grau, e eu tive que parar de estudar nessa época, porque na escola, lá nessa comunidade, não tinha o antigo segundo grau. Isso foi em 92, eu só retomo os estudos em 97, quando já tinha entrado na maioridade. E eu tive que voltar a estudar, e já tinha assim, esquecido muitas coisas, né? Mas não sonhava em ser professor. E encontrei um professor de ensino médio que me incentivava muito, e ele era de matemática, e como eu estudava muito, né, para tentar correr atrás do prejuízo, ele acabou me tornando uma espécie de monitor da turma. Então, eu resolvia questões, dava aula, que aquilo para mim era uma realização tanto pessoal, né, eu me sentia importante naquela função. E eu, assim, aí eu descobri que era o caminho a ser seguido, né. Aí prestei vestibular para matemática, né, fiz vestibular, passei para estadual aqui do Maranhão, terminei, mas no meio da faculdade eu também tive outro problema, né, que foi a questão do acesso e permanência à universidade, né? Não tinha esses programas como tem hoje, era muito mais difícil, né? Bolsa de permanência, bolsa de acesso, alimentação na universidade era muito mais difícil. E como eu morava no centro, longe do centro urbano, eu tinha que pegar 2 ou mais conduções para chegar na universidade. E isso, de certa forma, era um empecilho. E aqui, isso ocorre em meio àquelas transformações que ocorreram a partir dos anos 90, né, no bojo das lutas pela lei do piso, que saiu em 2008, a lei 11.738, também da LDB, a 9394/96, que estabelece aos municípios e estados, né, a responsabilidade pelo ensino fundamental e ensino médio, e o município de São Luís inaugurava, né, a responsabilidade sobre o ensino fundamental, e a gente pegava vários alunos que tinham se destacado, desculpem, nas universidades, e trabalhava aqui em regime de bolsista. Então, eu já entrei na universidade já dando aula, né? Eu me forjei dando aula, né? E também foi até faço piada com os meus ex-alunos, rapaz, vocês são a experiência viva do Paulo Freire, porque ali, certamente, eu ensinava enquanto aprendia e aprendi enquanto ensinava com vocês. E foi nesse contexto que eu me tornei professor. Depois eu falo como que eu cheguei na EJA, né? Maravilha, que bom escutá-los. Já é uma primeira rodada muito inspiradora, com vocês trazendo elementos tão significativos, né, das famílias numerosas, do que houve da tragédia em Mariana, da mineradora que afeta, né, aí esse começo da experiência do Gilvan, muitas coisas especiais, né? Eu vou pedir para a gente falar um pouquinho sobre esses territórios, para quem nos escuta aí pelo Brasil e não conhece, né, tanto Minas Gerais como o Maranhão, dois estados muito especiais. Contem um pouquinho sobre esse território de vocês. Talvez agora o Gilvan já possa até nos contar por que o nome, né? Então, tanta coisa importante que aparece junto a essa prosa. Fique à vontade, Beth. O território, né, que me abraçou, a minha segunda terra de coração aqui em Mariana,
ao longo dessa caminhada de 23 anos, eu vim, quando eu fiz o concurso do município, para minha surpresa, só tinha vaga para posse à noite, na educação de jovens e adultos. E hoje, por meio de muitos cursos, a gente tem falado EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, porque, embora tenha iniciado desde a década de 60, para adultos e idosos, veio o processo de juvenilização que desconfigurou um pouco isso. E agora, graças a Deus, com tanta mudança, longevidade, etc., a gente vai reconfigurando aí com os nossos queridos. A exemplo de uma querida nossa, Dona Geralda, 81 anos, aluna nossa da rede municipal, e que nos dá uma lição. A história de vida dela é, assim, sem condições. Ela nos conta que aos 65 anos é que ela se atreveu a tirar a carteira de motorista e tirou. E hoje ela vai de carrinho para a escola. Precisa de ver que ensinamento. Então, esse é o território aqui de Mariana. E quando eu fui trabalhar com educação de jovens e adultos, meu Deus, aquilo ali me reportou. Quando eu disse que a EJA que me escolheu, é porque remonta à minha infância na década de 70, que eu estou lá vendo meu pai recém-aposentado da empresa local, e ele lá voltando a estudar, correndo o risco de estar errando o nome do curso, mas me parece que era curso de Madureza ou Mobral, não tenho certeza na época, e meu pai lá, já aposentado, aparentemente sem necessidade, entre aspas, de retomar o estudo, mas era um gosto para ele, porque dessa família numerosa que eu mencionei, graças a Deus a gente estava com meio a meio em tudo. Minha mãe, uma pessoa impressionante no que diz sentido a doar para a família, e o meu pai, uma pessoa muito animada e sempre motivado a tudo. E aí, nesse sentido, eu lembro do meu pai fazendo contas. Naquele tempo, você ia aos armazéns e eles embalavam as coisas naqueles papéis grosseiros. Eu até coloco na minha monografia aqueles papéis acinzentados, grosseiros. Aí, quando o pai chegava do armazém com aquele papel, ele refazia a conta, porque era caderneta, então ele refazia. E, graças a Deus, ninguém passava pena nele. Então, isso e já era. Então, nesse sentido, aí ele já estava na minha vida. E eu não estava me dando conta e não podia mesmo me dar conta. O tempo foi passando, pessoal, e quando chegou em 98, aí já não vou fugir um pouquinho aqui da minha convivência atual. Foi lá mesmo, pouco depois da formação acadêmica, eu fui trabalhar com um projeto que aqui em Minas, no final da década de 90, o governo instituiu, que era o Acertando o Passo e o Caminho da Cidadania. O governo à época. E eu fui trabalhar. Então, assim, em termos de Estado, foi o meu primeiro contato. E que hoje a gente sabe que a EJA já teve vários programas. Hoje, graças a Deus, sabemos que não é programa, é modalidade, é definitiva, ele é amparado pela lei. Então, é uma modalidade, como toda outra da educação básica. E aí eu trabalhei nesse programa e, desde então, eu tenho a felicidade de dizer que há mais de 20 anos eu estou na educação de jovens, adultos e idosos. E aqui em Mariana, o que me chama a atenção, especialmente, e é uma bandeira que eu não vou me furtar de levantar, gente, de forma alguma, é o que é que nós, enquanto educadores, enquanto parceiros da educação por meio da universidade, que é o que esse rapaz Júlio está fazendo, o que a Pri está fazendo, o que a gente vai fazer para sensibilizar, acho que não é nem sensibilizar, para a gente oportunizar nossos alunos para retomarem para a educação, da educação de jovens e adultos. Porque acredito que não é só aqui em Minas que está tendo eu vou abrir mesmo o coração para vocês, está tendo essa tristeza de um número muito reduzido, frente a tantos problemas que nosso alunado da EJA vivencia. Aí as salas estão vazias. Então, eu peço mesmo que cada um de nós, como diz, vou cair muito, gente, vou correr o risco muito de cair no senso comum durante toda essa nossa roda de conversa aqui. Então, correndo esse risco de cair no senso comum,
é a história. Não basta ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista e combater o racismo e levantar as causas. Então, é o que o Júlio está fazendo, o que a gente está fazendo aqui. Não basta a gente preocupar e estudar a EJA, a gente buscar outras formas de trazer essas pessoas. Para mim, e tenho certeza que para todos que passaram aqui, que vão passar, é muito sério. Aqui em Mariana tem uma população flutuante muito grande em função da mineração. Pessoas de toda parte do país, me parece até que alguns refugiados, porque eu tenho 2 alunos, né, da Venezuela, pessoas que vêm por causa da frente de trabalho, e aí a gente vê o que acontece com essas pessoas depois que larga o serviço. As escolas estão vazias, mas não falta pessoa para terminar a escolarização. Falta a pessoa dentro da escola para continuar a escolarização. Eu falo isso com muita propriedade, vou dizer assim, porque ano passado eu fiz um levantamento. Eu participei de um fórum, eu fiz um levantamento e a gente está com um quadro muito pequeno. Eu tracei o perfil da EJA do município. Então, eu me sinto à vontade para falar, porque isso foi levado para um fórum, graças a Deus, aqui municipal, e eu fiz o levantamento, o tanto de situação que a gente vê, de salas vazias, de pessoas que estão... e o que a gente vai fazer? Vai criar que formato de EJA? EJA contraturno, EJA à distância, EJA com condensado, EJA online, tudo que a gente pôde pensar de formato, a gente pensou. Mas o principal é a gente ir até essas pessoas. E aí eu ficava pensando, falei, gente, vamos lá para o campo das obras, vamos conversar, vamos pedir às empresas para nos ajudar nisso. Empresa, se fosse tivesse talvez alguma coisa assim, como o poder público tem, poderia sensibilizá-los, né? Vai estudar, talvez você possa ser contemplado com esse ou esse benefício. Mas, enfim, não é fácil a gente fazer o mundo corporativista pensar e agir dessa forma, salvo honrosas exceções. Então, nesse sentido, a gente fica preocupado. E mais um dado ainda, me perdoa a extensão da fala, mais um dado, eu tive também a felicidade de participar, mais para frente acredito que eu vou poder falar sobre isso, de um curso com uma pessoa assim, incrível, acredito que o professor Júlio ouviu falar, que é a professora Analise, da UFMG. Ela, assim, ela não me conhece, mas eu sou apaixonada com ela. Ela para mim, é o Paulo Freire mineiro, na versão feminina, de tão guerreira, de tanto que ela luta. E aí ela nos trouxe, nesse curso de 8 meses, um panorama de 2020. E nesse panorama, gente, nós estamos com 52% de alunos fora da escola, acima dos 15 anos. Aí tem as categorias: sem escolarização, escolarização fundamental 1 não concluída, 2 até o médio. E aí, resumindo, eu estou com esse quadro aberto aqui, numa outra, ao lado aqui, e mostra em todas as regiões de Minas. E aí ela nos sensibiliza e traz palestras para a gente. Então eu vou reproduzir a fala dela, não é minha. Eu aprendi a amar as coisas que ela falou e que me lembra também, gente, vocês desculpam me, mas tá saindo assim, eu tenho que falar. Me lembra também uma pessoa que eu sou apaixonada, que eu espero não morrer sem conhecer, que é o padre Júlio Lancelotti, o trabalho dele. Então, a Analise, ela fala para a gente, olha, o nosso aluno da EJA, ele está lá na população em situação de rua, nosso aluno da EJA está lá no cárcere, nosso aluno da EJA está lá no asilo, nosso aluno da EJA está lá na zona boêmia, nosso aluno da EJA está fazendo programas noturnos, nosso aluno da EJA está ali trabalhando na mão de obra explorada, nosso aluno da EJA está na população quilombola, nos povos originários, estão todos ali. Basta você fazer um levantamento das pessoas que estão acima dos 15 anos e que não têm a escolarização. E ela traz esse dado à frente de Minas. E é isso, gente. O que a gente vai fazer para
conseguir trazer esse aluno para a escola. Ele existe, mas como a gente vai trazer, que formato, como a gente vai até ele, como a gente vai ajudá-lo nisso. Então, é um pouco disso que eu queria colocar. Ótima fala, Beth. Bastante sensível e preocupante mesmo esse cenário, né? Ele é uma constante em São Paulo também. A gente vai descobrir agora, ouvindo o Gilvance lá no Maranhão, isso também é uma característica, mas eu acredito que sim, né? E que foi agravada também pela pandemia, né? Então, houve uma perda brutal de estudantes ao longo desse período, né? O Gilvan, na sua fala de apresentação, falou sobre acesso e permanência, né, na sua própria trajetória, como isso foi marcante, um diferencial, e a gente pode transpor essa discussão sobre acesso e permanência para o nosso público da EJA. Né? Sua fala, Beth, me fez lembrar, inclusive, que das metas do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, as metas que menos avançaram foram justamente aquelas que defendiam que metade da população ainda não alfabetizada estivesse matriculada ao final desses 10 anos e que dessa população, pelo menos um quarto estivesse matriculado, né, numa vaga que assegurasse educação básica atrelada à instrução profissional, né, a cursos profissionalizantes. E a gente, em nenhuma dessas duas, alcançou 3%, né, do desenvolvimento das metas. Então, é um cenário muito, muito preocupante mesmo. Que bom ouvi-la e ter, né, esse registro feito aqui para que as pessoas que nos escutam saibam, né, que as pessoas que ainda não se alfabetizaram estão por aí, estão entre nós, estão nos nossos cotidianos e precisam não só serem sensibilizadas da importância da escola, porque disso elas sabem, mas precisam, sobretudo, de condições para seu acesso e permanência na escola, né, com essa dignidade que você traz tão bem na sua fala. Então, eu te agradeço e passo então ao Gilvan, que pode nos falar do território dele e também dessa preocupação que nos atravessa. Oi, Júlio. Eu estou aqui ouvindo Beth, e como as histórias já se repetem, né? Aqui não é diferente. Mas então, falando aqui do território, e tu perguntas, né, por que o nome aqui do bairro. Não sei se vocês conhecem São Luís, né? São Luís é capital do Maranhão. Ela faz parte de uma grande ilha, né, chamada Ilha Pão-Açu, que é composta por outros municípios, né? Que além de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, né? Então, são 4 municípios, uma grande ilha. E Quebra-Pote, né, que é onde eu considero minha terra natal, é zona rural de São Luís. Era uma vila de pescadores chamada Vila Nossa Senhora da Conceição, esse era o nome original, mas como fazia comércio com o continente, e naquela época o comércio era de telhas, pote, areia, sal, né, era isso que era as especiarias que fazia o comércio aqui na região, e como aqui é um braço de mar, numa determinada época, né, chovendo bastante, houve uma tempestade, um desses barcos naufragou cheio de pote, quebrou-se, né, todos os potes, e por isso ficou chamado daquele local onde quebrou os potes, e o fato se impôs ao nome da vila e ficou Quebra-Pote, né, mas não diferente de outras regiões, Júlio e Beth, é uma comunidade de pescadores, então eu sou o primeiro da minha família a entrar na faculdade, então dá para ver, né, que a maioria dos meus antepassados eram analfabetos ou semi-analfabetos, então isso não mudou nos últimos anos, uma grande parcela da população que não tiveram acesso à escola, lembrando que nessas comunidades, o único local onde eles podem ter acesso ao saber escolarizado, à cultura e ao lazer é na escola, porque não tem teatro, não tem cinema, então, assim, é um local onde os jovens, evidentemente, entram em contato com a cultura letrada. Então, não foi diferente para mim, então eu tive que me aventurar e vir para o centro para tentar estudar. E quando eu falei, né, anteriormente que eu consegui uma bolsa para dar aula nessa escola, eu era uma escola da minha comunidade, fiquei muito feliz por isso, né, por retribuir à minha comunidade aquilo que eles, né, investiram em mim também. Mas a gente fez uma greve, né, a gente fez uma greve em 2002, a gente fez uma greve aqui, era só bolsista, olha só, contratado fazendo greve. E a gente conseguiu arrancar um concurso público. Eu fiz o concurso, passei, mas eu não podia assumir porque eu não tinha títulos. E eu fui para o rabo da fila.
E aí, nessa época, havia uma política nacional de EJA, né? Que eram dois programas, que era Fazenda Escola e o programa Recomeço. E eu fui desesperadamente atrás, né? Porque era uma maneira de me manter na universidade. E a coordenadora, muito sensível, me conseguiu para eu trabalhar. Então, a EJA, eu costumo dizer para meus alunos que a EJA é uma segunda oportunidade para eles, né? Uma tábua de salvação para aqueles que não tiveram oportunidade de terminar o ensino fundamental na idade certa. Mas para mim também foi uma tábua de salvação. Foi a maneira que eu tive de me manter na universidade e terminar o meu curso. E assim, eu sou muito grato. Hoje eu sou professor do Instituto Federal do Maranhão, né? Meu concurso foi o último concurso de 40 horas, eu não sou DE, e não quis também ser DE, foi uma decisão muito mais política, porque eu devo parte da minha trajetória à EJA. Eu poderia estar trabalhando só um turno e com um melhor salário, mas foi a EJA que pavimentou não só o meu percurso, né, pedagógico e também na universidade, mas também que me fez um militante da EJA. Eu me considero um militante da EJA. Então, eu não abandonaria toda essa escola, que é uma escola da zona rural, que fica próximo a essas mineradoras. Já estou lá desde 2006. Né? Então, estou há muito tempo nessa escola. E não é diferente, viu, Beth? A gente tem muita dificuldade em, às vezes, montar turmas. Não sei como é que funciona aí em Minas, mas aqui nós temos dois segmentos. Né? O primeiro segmento corresponde ao fundamental, né? As primeiras séries do fundamental, e o segundo segmento que corresponde à fase final. E a gente sempre tem alunos, porque eu sou professor de matemática, a gente sempre tem alunos, porque esse processo de juvenilização da EJA, ele é geral, né? Não é só aqui no Maranhão, não é só em Minas. Os alunos reprovam no diurno e passam para o noturno, né? E às vezes compulsoriamente, com 15 anos, 14 anos, porque às vezes, uma determinação da própria secretaria. E assim, a gente sempre tem alunos, mas as séries iniciais geralmente sofrem, né? As pessoas mais idosas, às vezes não têm como se manter na escola, trabalham o dia todo, né? E tem um choque geracional, né? Tudo isso acaba afastando eles da escola. Né? Então, acho que a gente precisa ver com muito carinho, né? Não só política de acesso e permanência, mas como é que a escola pode ser um ambiente mais acolhedor. Porque a escola, em geral, ela é um ambiente hostil. Né? Acho que a gente que é um discípulo de Paulo Freire, né, que vem do velho esperançar, que tem esperança de uma escola mais humana, mais acolhedora, a gente viveu uma fase em que a escola, para aprender matemática, tinha que ser castigado, né? Eu levei bolo para aprender a tabuada. Então, a escola sempre foi um ambiente muito hostil. A gente precisa inundar a escola de boniteza, como nos ensinou nosso mestre Freire. Eu acho que precisa muito isso ainda na EJA, né? Às vezes, o aluno da EJA, ele é visto não só pela sociedade, pela comunidade escolar, como um sujeito de segunda categoria, entende? Acho que a gente precisa desmistificar essas relações e humanizar verdadeiramente a EJA. A escola precisa ser mais acolhedora. É isso, e estou aqui à disposição do debate. Ah, Giovana, território tão grande, vivências tão semelhantes. Então, eu queria só pegar um pouquinho da fala do Gilvan aí, nessa situação. Eu queria, gente, de verdade, eu queria ter condições de chegar aqui. A gente fala, tem tanta coisa que a gente pode falar sobre a EJA, especialmente falar sobre a matemática na EJA. Eu queria poder falar isso, mas eu ainda não estou me sentindo ainda em condições de falar, porque eu ainda estou com aquela inquietação que eu falei para vocês, aquele espírito de indignação, no sentido das pessoas estarem, porque gente, na família da gente, espero que não é de vocês não, mas eu acho pouco provável pessoas comuns feitas da gente não ter na própria família pessoa que está com 60, 70, 80 anos, que não concluiu a escolarização, né? E que ainda, essa questão aí,
como diz, é para além de ter uma formação, para além de você buscar no mercado de trabalho. E essas realizações que os nossos alunos mostram para a gente, como pessoa, como uma questão digna de direito e de fato, e que foi negada, isso ainda é um incômodo que a gente carrega. Eu vou reportar também uma fala de uma professora da UFOP aqui, que, assim, que seja a EJA legalmente, né? Legalmente, como a gente tem na estrutura, no formato que for, nas condições das quais ela for, mas que seja também a escolarização informal. Eu me lembro da professora Fernanda falando: olha, se você tem inspiração, abre a garagem de sua casa e vai alfabetizar uma pessoa, entende? É esperançado Paulo Freire, né? Como eu disse, eu queria falar da etnomatemática do Biratã D'Ambrosio, mas eu ainda estou no esperançado Paulo Freire e estou na indignação ainda do Yang para que servem as escolas. E aí são essas coisas que nos moldam e nos faz continuar. Eu estou com alguma coisa nesse caminho aí, desenvolvendo aqui na minha casa. Eu não vou, né, entender muito ainda não, que tá pequeno, mas está acontecendo já, graças a Deus. Então é nesse sentido. Mas eu posso falar, por exemplo, de duas mulheres adultas aqui da comunidade que a gente conseguiu, né? Beth, isso, aquilo outro, eu queria tanto ir para a escola, mas eu não tenho nem meu diploma de quarta série, né? Que falavam antigamente. E vocês sabem que pela lei, né? Acredito que São Paulo e Maranhão talvez não seja diferente, uma vez que é lei, a pessoa pode fazer uma prova de certificação de conclusão de ensino fundamental, né? Então, tem só uma escola aqui em Mariana que é habilitada para isso. Aí eu levei essas duas senhoras lá, elas fizeram, e aí, a partir dali de uma prova, graças a Deus, elas conseguiram matricular no sexto ao ano. Não estou dizendo exatamente do ensejo, essas coisas, não, é uma certificação mesmo. Porque tem essa questão também, muita gente não tem nem, eu não sei nem onde que está, eu lembro da escola que eu estudei, mas essa escola não existe mais, eu não tenho documento nenhum que prove, então vem essa certificação com esse documento dessa escola reconhecida. Então, são muitas, sabe, são muitos entraves ali para a gente poder tentar, para organizar a vida desse sujeito adulto, para ajudá-los. Então, seja de maneira formal, informal, claro que formal é muito mais rico, dá muito mais bagagem, mas a informal também ela vai completar uma coisa na vida da pessoa. Então, eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu queria muito discutir os desafios matemáticos da EJA, quem sabe numa prosa, que mineiro adora uma prosa, 2D de prosa, no melhor sentido da palavra, mas aqui ainda estou um pouquinho nessa inquietação de indignação nisso, sabe? É isso. Maravilha, Beth. E não vamos escapar dessa prosa, não. A gente guarda ela para um momento posterior para que a gente possa mergulhar nesse assunto, mas essa é uma das coisas que eu gostaria de ouvir de vocês, né? Esse papel da matemática, né? Eu vou voltar nessa pergunta, eu só não queria deixar de comentar antes que vocês estão muito bem acompanhados, né? A Beth tinha trazido a figura do padre Júlio Lancelotti na fala anterior dela. O Gilvan trouxe a boniteza do Paulo Freire, o esperançar como verbo, né? Pode ser que para muitas pessoas essas sejam expressões ouvidas aí pela primeira vez, sobretudo para os nossos ouvintes que ainda não são da área da educação, né, e que têm pouco contato com essas obras, mas para a gente é muito importante essas referências, saber que elas estão aí, né, presentes não só no vocabulário, mas nesses nossos horizontes de um mundo transformado, né, e que tem a emancipação social com tanto, né, apreço. Por isso eu gostei muito de ouvir também na fala do Gilvan, quando ele traz o compromisso que ele tem com a EJA, isso fica evidente agora nessa última fala da Beth também. São coisas que vão nos alimentando esse nosso repertório de sonhos possíveis, né, como também dizia o nosso mestre Paulo Freire. E eu acho que nesse sentido é que eu gostaria de enredar a nossa conversa sobre a matemática. Daria ela própria, né, Beth, um podcast, um episódio quase que exclusivo. E aqui eu vou pedir, né, vou exigir o poder de síntese de vocês para que a gente consiga transformar isso numa resposta. Mas
qual é o papel da matemática, na opinião de vocês, nesse contexto da EJA? Vocês já trouxeram informações muito valiosas sobre esses sujeitos, sobre quem são, onde estão, as suas trajetórias, suas dificuldades em termos de acesso e permanência à escola, né? E como a gente pensa, então, a matemática nesse contexto? Nossos colegas de outras áreas vão poder fazer esse esforço intelectual de imaginar quais são as responsabilidades, as demandas para suas próprias áreas. Mas e para a gente? Como vocês têm visto a matemática nesse meio, né, e colocada tão fortemente próxima da EJA, que tem um compromisso histórico com a humanização dessas pessoas, com a sua inserção crítica numa sociedade em que elas sejam vistas com dignidade, né, como trouxe o Gilvan. Vou passar aí esse desafio, então, Beth, para ver se a gente contempla, ainda que brevemente, né, a sua indignação que trouxe você até toda essa trajetória. Fique à vontade. Eita, meu Deus, nós vamos brigar demais, vai. Ô, Júlio, a matemática, ela mostra toda a diferença, toda a distância, toda a discriminação que existe na vida da nossa população, da EJAI e de tantas outras populações. Eu gosto muito de um formato da matemática que é trabalhar com tratamento da informação por meio de tabelas e gráficos. E aí, trazendo dentro da fala anterior, que eu tracei o perfil dos alunos, aquela coisa toda, então eu queria mencionar algumas situações aqui. Isso eu faço todo ano. Aí eu levanto, eu até já tive a oportunidade de fazer isso quando eu conheci o grupo do Júlio, né? Então, assim, você levanta, né? Sexo, idade, média de renda, isso, aquilo outro, trabalha com carteira assinada ou não, número de pessoas da família, uma série de coisas. E, assim, uma das coisas que mais incomodam, gente, a média de renda, não há dúvida, que mais incomodam, como que os nossos mestres, alunos matemáticos sobrevivem com aquela renda, entende? Que é de 1,5 salário para baixo, quando chega 1,5, às vezes quando chega 1. Então, uma coisa que inquieta bastante. E eles, por mais que eles tenham muitos colegas, muitos vizinhos que estão na mesma profissão que eles, quando você mostra ali no gráfico, seja na configuração de setor, barras ou o que for, ele fica escandalizado, porque a gente pede, como é que se enxerga isso aqui? Pede para ele, assim que eu peço para eles, faz análise desse gráfico, né, usando algumas palavras, enfim, interpreta esse gráfico para a gente. E eles ficam impressionados porque está tão alto o número de pessoas que eles chamam de AO, que é auxiliar de obras, e AS, auxiliar de serviços gerais. E eles ficam impressionados com a discrepância do gráfico de um para outro que é motorista, ou que é um outro emprego. E outra coisa também que faz com que a matemática revele e essas questões é que 99% trabalha, entretanto 40% está com carteira assinada. Meu Deus, olha os crimes que a gente está cometendo. 40% está com carteira assinada, exemplo que eu estou trazendo aqui rapidinho. E por que o 59% não está? Duas falas. Algum tempo atrás, 10 anos atrás, talvez, tocou o aluno lá, 22 talvez, alguma coisa assim, e desde os 11 anos tá lá trabalhando de auxiliar de serviços gerais, ajudante pedreiro na linguagem deles. Ah, professora, eu era meia colher, agora eu já sou uma colher cheia, eu sei trabalhar, aquilo outro. Professora, eu só não acredito, eu fichei na empreiteira X. Professora, a senhora acredita que chega lá, a gente quase não trabalha? Uai, fulano, mas como assim? Não estou falando que a gente é ator, não, professor. A gente sai cedo, levanta 5 horas, porque é distante, sabe, gente? É distante o município das mineradoras, e aqui são 3 minas, salvo engano, 3 ou 4 minas. Então é distante, a hora em itinerário deles é muito, muito grande. Aí a gente levanta cedo, demora a chegar. Mas só que quando chega lá, professora, tem um negócio de OS,
Eu esqueci, é uma coisa que as empresas têm, que a pessoa chega, conversa um pouquinho como é que foi o dia, DDS. Eu não sei falar, gente, me faltou até a expressão agora, me perdoe, mas eu acredito que vocês sabem do que eu estou falando. Então, me parece que eles se juntam, conversam alguma coisa, acho que é algum formato que a empresa tem, de bater papo, falar como é que foi a semana, para depois começar a trabalhar. Enfim, o que ele quis dizer é o seguinte, que ele levanta cedo, toma um ônibus que para ele é confortável, chega na empresa, ainda passa por esse bate-papo, e aí ele vai pegar serviço, já é quase 8 horas. E aí ele começa a trabalhar, daí a pouco, já é 11h30, ele vai para o restaurante, professora, o bandejão lá é tudo enquanto é carne, tudo enquanto é... Então, assim, e a felicidade dele... E aí depois larga serviço, então ele fala, professora, a vida inteira eu trabalhei o dia inteiro de sol a sol, todo cheio de calo, comendo marmita quase fria, com ovo, com não sei o quê, e agora eu estou comendo em restaurante firme, eu estou ganhando um salário, eu estou fechado, não sei o quê. Para ele aquilo era de um valor, e a gente valoriza esse olhar dele. Mas a gente sabe também que tinha que estar diferente isso. Então, a gente fica impressionado como que aquilo é tão grande para a pessoa, e a gente sabe que poderia ser muito melhor, que o salário poderia estar mais justo, enfim, uma série de coisas. Então, é impressionante como que o nosso aluno da EJA, ele não se permite enxergar um pouco mais. Eu não sei se eu estou... se vocês já perceberam isso em algumas outras falas, ou até em vivências de vocês, que, nossa, para falar, graças a Deus que está assim, sabe? E aí, quando você fala da matemática, que muitas das vezes, onde ela está na EJA, ela está em inúmeras coisas. E também, principalmente, na prática, porque o nosso aluno é um mestre matemático, é um mestre os melhores matemáticos, eu digo para eles, né? Que são as pessoas que estão na área da construção civil, são as pessoas que estão trabalhando nas lojas, estão lidando ali com as rotinas de ter que dar troco. Ou falando nessa questão financeira, outra coisa que sempre me instigou, a questão do material, e eu tento trabalhar o material, tento criar alguns materiais com os alunos. Onde eu quero chegar com isso? Trabalhando os números inteiros com as meninas da EJA, de um grupo aqui chamado Renda Mínima, aí para ensinar o positivo e negativo dentro daquela situação que todo mundo conhece, dinheiro, positivo você tem, negativo você deve. Aí trabalhando com ela, gente, mas a simplicidade da fala é uma coisa assim que encanta e sensibiliza ao mesmo tempo. Aí eu fui trabalhar com elas. Então, vamos imaginar que você recebe R$ 500 lá no Renda Mínima. Aí é obrigada a abrir a conta no banco e elas estavam indignadas que o banco estava pegando o dinheiro delas. Não, professor, que não tem condições, que eu chego lá, meu dinheiro, era para me receber, exemplo, que eu nem lembro o valor mais, era para eu receber 500, chega lá, tá 430, tá 370, mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu, aquilo que a gente sabe, né? Entrou na conta do banco, foi colocado um LIS, aí eu fui explicar para elas, né? Foi colocado um LIS, talvez de 100, R$ 150 a mais do que o que ela iria receber, no mês seguinte, e ela usou. Mesmo, professora, eu era para receber 500, mas lá tinha 650. Para mim, era meu. Eu usei. No mês seguinte foi tirado. Então, para a gente explicar isso com muita tranquilidade, e elas entenderam, mas lá no banco, de alguma forma, fala delas, né? Elas não estavam entendendo e queria, não é brigar de bater nesse sentido, mas queria saber o que o banco estava fazendo com o dinheiro delas. Então, são essas coisas assim que a gente vai tentando vivenciar. Tem mais uma série, né? E mais uma que eu também não vou me furtar a dizer, o professor Júlio sabe dos nossos outros momentos, que foram os dois da fração. Eu acho até que alguns colegas mencionaram algo parecido. Que eu falo para eles, não, vocês sabem fração há muito tempo. Aqui a gente tem muito aluno de zona rural, porque é muito próximo. E aí, trabalhando a questão da distribuição da terra ali, ou melhor, de emprestar terra para poder plantar, e plantar a meia, a terça, e que é curioso, mas até hoje ainda tem situação aqui. Isso dito pelas falas dos alunos nas entrevistas. Não, dona Beth, na casa lá, sou fulano, meu tio trabalha, mora lá, mas tudo ele tem que dividir e tal. E contanto que ainda divide o que colhe com o dono da terra. E uma outra situação, eu fiquei 6 anos trabalhando no sistema prisional e
saí recentemente, e nesse período aí, eu fui conhecer, né, entre aspas, um pouquinho da questão da legislação do que é artigo isso, artigo aquilo, lá com eles. Explicando fração para eles, eles ficaram inquietos enquanto eu não expliquei. O professor, você ensina a gente a calcular 2/5 e 3/5? E era específico essa fração. De tantas outras, eles queriam os 2/5 e os 3/5. Não, expliquei até dias e até horas. Aí é que eu fui saber, eu particularmente não sabia, da correção de pena, 2/5 ou 3/5, para eles saberem se estava mesmo dentro daquilo que foi passado para eles, entende? Teve esse momento que me tocou muito, e aí a gente calculou, porque eles têm direito, né? Ali é meu aluno, e nada mais do que isso, e não tem como ser. Teve essa situação, a matemática, que o professor Júlio perguntou na EJA. E mais uma, desculpa de verdade, mas mais uma, lá também da unidade, é que um dos sujeitos lá virou e falou assim: olha, professora, a senhora é a primeira professora que a gente tem, é esse grupo aqui. E aí eu vim estudar. Por que você veio estudar? Eu vim estudar porque é o seguinte: eu estava pagando pena, entregando pão. Para quem nos ouve, né, a questão de você poder desenvolver algum tipo de atividade dentro da unidade em que a pessoa está inserida naquele momento e ser reduzida no tempo em que ela vai ter que estar ali dentro. E aí ele disse que estava pagando pena, entregando pão e tal e tal. Por algum motivo, transferiram ele dessa entrega do pão para ele entregar a medicação. Parecendo esses copinhos de cafezinho, pela metade. Aí coloca o comprimido, coloca o nome da pessoa da qual ele tem que entregar. Entregaram a bandeja para ele. E ele não sabia ler direito. E ele não queria perder o serviço. A expertise. Aí eu não queria perder o serviço, mas eu não podia também entregar remédio errado. Aí ele usou a expressão que é comum entre eles: se acontece alguma coisa, enveneno, morro, piora a minha vida aqui, mas mesmo assim eu estava pelejando. Aí, enfim, como é que se arrumou então? Eu pegava o copo e virava com o nome para entregar a pessoa. Aí a pessoa falava: ô burro, isso não é meu não, isso é de fulano. Aí eu entregava para fulano, assim que eu estava descobrindo. Outra hora, quando era algum colega que eu conhecia, eu pedia para ler para mim. Aí eu falei: meu Deus, agora é um pouco mais fácil contar isso, mas na época não foi difícil, não foi fácil para ouvir. E aí ele falou: então, quando apareceu a chance de estudar, eu vim estudar, porque eu não queria entregar a quantidade de remédio errado para ninguém. Então, assim, e tem mais um cunhado. Gilvan, pode ficar de mal de mim, desculpa aí, tá? Professor Júlio. A gente não fica não, Beth, de maneira nenhuma. E que bom né, eu te ouvir, saber dessas ilustrações, desses bons causos, porque eles vão colocando a matemática no campo do direito, né, a estar integrado efetivamente a uma sociedade em que a informação está o tempo todo presente, né, circula entre a gente e pode ser também obstáculo, restrição a uma existência plena dessas pessoas, né? Você trouxe exemplos diversos e bons, né, de como a matemática pode ser colocada como um obstáculo, como um limite, né, pensando até no Paulo Freire novamente, como uma situação limite à capacidade dessas pessoas de ser mais, né, e você traz isso muito bem na sua fala. Gilvan, fique à vontade, né, agora eu queria ouvir de você, né, como você vê, percebe aí a matemática na sua experiência com a EJA. Obrigado, Júlio. Só fazendo aqui um comentário, Beth, absolutamente, é sempre muito prazeroso te ouvir. Não se preocupe com isso, não. Estarei todo ouvidos aqui. Não é isso, Júlio? Pois é, eu acho, Júlio, que ensinar matemática para essas pessoas, né, jovens, adultos e idosos, é oportunizar a democratização do acesso ao conhecimento, né? Na verdade, dar conotação científica para aquilo que eles já sabem empiricamente. Acho que Beth trouxe algumas questões importantes, que é da fração, que é de porcentagem, né, que é de fazer operações matemáticas, né, do cotidiano. Eles já fazem isso de maneira
de maneira muito, na verdade, com maestria, fazem isso. Eu tive um aluno, o ano passado, que ele era muito bom de porcentagem, de cabeça, e eu dizia, tu faz isso como? Ele dizia assim, eu não sei, eu apenas faço. É como alguém que aprendeu algo de ouvido, quando você aprende a tocar música de ouvido, que você não sabe ler as partituras, mas que você sabe. Então, ele era isso. Ele conseguia fazer cálculos matemáticos de cabeça, mas se eu colocasse ali, por exemplo, uma fração, ou calcular tantos por cento, ele ia ter dificuldades. Mas de cabeça ele fazia tudo. Então, acho que ensinar matemática para essas pessoas, né, idosos, para esses sujeitos, idosos, adultos, né, e jovens, é oportunizar que eles tenham acesso ao conhecimento de maneira democrática. O conhecimento, né, ou seja, a falta de conhecimento, a falta de acesso a ele, não seja um impedimento para que eles possam seguir, né, uma vida com plena cidadania. Então, acho que esse é o papel fundamental da matemática. Eles sempre falam para mim, professor, eu gosto muito da sua aula, mas eu não gosto da sua disciplina, eu não gosto de matemática. Então, assim, ainda há uma ideia corrente de que a matemática é algo para gênios, né, para superdotados, e uma coisa que me chama muita atenção é que eles focam muito no cálculo, né? Eu falo para ele, olha, o cálculo é a parte mais pobre da matemática. A matemática tem muito mais beleza pelas pesquisas, né? Pelo que representa, pela linguagem, e eles ficam maravilhados. Ó, eu falo para eles, olha, siga os padrões, a matemática é a ciência dos padrões, a matemática é a ciência é a linguagem pela qual a ciência se comunica. E eles ficam maravilhados quando eu falo isso para eles. Ó, o cálculo, vocês podem fazer de cabeça, ou se for muito difícil, a calculadora faz. O importante é entender. E aí, quando a gente vai para assuntos mais elaborados, né, então ainda tem aquela ideia de que, olha, na minha época só tinha as 4 operações. Porque, evidentemente, o que eles utilizam no mercado de trabalho é as 4 operações, né? Sem falar que há uma utilização muito superficial da matemática nos seus locais de trabalho, né? A maioria dos meus alunos, aqui tem uma rede de supermercado gigantesca que absorve parte dos nossos alunos. Então, eles pouco usam matemática, né? Frações, equações, polinômios, essa matemática mais elaborada, eles quase não utilizam no mercado de trabalho, né? Quem é caixa de supermercado, é, eles não fazem mais nem conta, né? Só aperta as teclas verde, vermelha e amarela e a máquina calcula tudo, abre a gavetinha, dá passa o troco, né? Gera o código de barra e você paga no Pix, ou seja, é uma total, né, alienação, né, do processo produtivo, né? Alienação do processo e também do produto. Eu acho que isso é um grande empecilho para que a matemática se estabeleça como área do conhecimento e área da pesquisa para os nossos estudantes, porque ela é subutilizada no mundo do trabalho para esses alunos, né? Acho que a nossa tarefa agora é que a matemática das universidades ela esteja mais presente no chão da escola, que a gente produza mais matemática que leve os alunos até a refletir, né, sobre a sua utilização, não só para atividades práticas, para atividades cotidianas, né? Eles me perguntam muito isso, professor, para que eu vou aprender a equação? Eu respondo, para ele você, inclusive, vai aprender um poema, por exemplo, de Guimarães Rosa, né? Nem tudo tem um sentido prático, né? E é assim que a humanidade se constituiu. E aí essa, essa vontade, né, de que tudo tem um sentido prático, acho que é um empecilho para o ensino da matemática. Mas é isso, né? A gente vai tentando desmistificar, né, e essas formas de que a matemática foi se constituída, né, com uma área do saber sem erros, né, que não tem questionamento, feita para gênios, muito masculinizadas, né, uma matemática muito eurocêntrica. Acho que esse é o compromisso de quem ensina matemática na EJA, né? Tentar desconstruir tudo aqui esse arcabouço, né, negativo, não no sentido pejorativo, de que tomou o estado da matemática, né? Isso, de certa forma, Júlio e Beth, é um empecilho para o seu ensino. Eu te passo a bola aí, Beth. Eu disse, Beth, que daria uma boa prosa, um episódio quase completo essa conversa sobre a matemática, porque é verdadeiramente um desafio, né? Como o Gilvan bem coloca, desconstruir esse arcabouço estereotipificado de que a matemática de fato tem a ver com essa trajetória, é uma forma também de aproximar nossos alunos desse saber fazer, né? Porque se a gente trabalha com esse conhecimento do ponto de vista
né, da sua apresentação sempre eurocêntrica, de uma matemática produzida sempre por homens, a gente acaba reforçando subjetivamente que tem uma distância entre essas pessoas e a matemática que a gente faz na escola. E a gente quer o contrário disso, a gente quer aproximar, né? Verdade. Bom, acho que a gente pode então entrar no nosso último bloco, né, de perguntas, e eu vou pedir uma coisa muito especial para vocês. Junto das mensagens finais, eu queria que vocês nos contassem uma alegria que a docência trouxe a vocês durante todos esses anos, né? Vocês trouxeram aí uma trajetória extensa e muito rica, né? A Beth, 25 anos em sala de aula, trabalhando com a EJA, o Gilvan, que entrou na escola da EJA em 2006, né? Então, uma trajetória extensa também de quase 20 anos, né? E lidando com esse compromisso político, pedagógico, que torna ambos, né, educadores muito inspiradores, e eu fiquei com essa vontade de ouvi-los sobre uma alegria que a docência trouxe, que pode inspirar quem nos escuta e constituir essa nossa mensagem final aos nossos espectadores do podcast. Fique à vontade, Beth. As alegrias, elas são inumeráveis, assim como os desafios. Então, e para mim, de maneira bem particular, a alegria de ver um pouco do que os meus pais me ensinaram ali nos meus alunos, no São João, na Dona Geralda. Então, eu vendo ali essas pessoas inspirando, quisera eu poder, na época, né, hoje tê-los aqui comigo para acompanhar junto. A alegria também de mostrar que essas pessoas estão nos ensinando que nunca é tarde, que o tempo todo está aí, novamente correndo o risco de cair no senso comum, que o tempo todo a gente precisa não parar, que a gente não pode ficar estático, a gente tem que continuar naquilo que a gente acredita, naquilo que te alimenta, naquilo que se confia, e muitas das vezes, especialmente na capacidade de servir. Aí a gente vai descobrindo que é mais gostoso servir, é mais, alimenta mais a gente servir do que ser servido. Então, aproveitando aí que Júlio disse, e eu queria dizer, sabe, que também não é fala minha, mais escolas, mais salas de aulas e menos celas, mais salas de aulas e menos população na rua, mais salas de aulas e menos pessoas nos semáforos vendendo coisas, mais salas de aulas e menos pessoas no tráfico, mais salas de aulas e menos pessoas brigando por questões que ela não acredita, mas que se existe, respeite quem quer viver daquela forma, desde que aquilo não seja uma coisa injusta. Se aquilo só agride o seu pensamento, então é só o seu pensamento, mas não agride uma questão social, como a questão de gênero e dentre outras coisas. Então, mais salas de aulas, mais pessoas como Júlio, Pri, Gilvan e todos os outros colegas, trazendo de verdade, não só querendo lutar pela EJA, mas aquela história de não ser só contra o racismo. É preciso ser antirracista, é preciso trazer nos lugares de fala e construir. Abrir as nossas garagens para quem precisa de ser alfabetizado. E é isso. Mais de nós e menos do que não é bom. Obrigadão, Júlio. Nós que agradecemos muito, Beth. Que mensagem inspiradora. Mais escolas e mais dessa boniteza que você nos traz. Gilvan, fique à vontade. Oi, Júlio. Que bom ouvir a Beth. A EJA me trouxe muitas alegrias, né? Muitas mesmo, inúmeras. Eu tenho assim, eu fico temeroso de falar sobre uma aqui, Beth, e acabar esquecendo as outras ou priorizando uma em detrimento das outras, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a minha trajetória acadêmica foi a história da EJA. Né? Foi ela que me salvou, né? Se não fosse a EJA, eu não seria o professor que eu sou hoje. Né? Foi lá que eu tenho contato com Paulo Freire, né? Foi lá que eu
sentir as mesmas dores que os meus alunos sentem, né? Porque eu também já havia sentido elas antes. Então, eu acho que é sempre muito satisfatório. Eu vou me aposentar na EJA, né? A não ser que eles fechem as escolas, como tem acontecido aí em Minas, e também que acontece. É um processo, viu, Beth? Aqui, o poder público tem adotado, por exemplo, fechar escolas e colocar uma escola numa comunidade e os ônibus circulam para levar os alunos, né? É importante, porque, né, dá o acesso aos alunos, mas é insuficiente, porque tem alunos que chegam no trabalho o dia todo no comércio ou na construção civil, ficam na escola até 9h30, 10 horas e vão chegar em casa na última rota à meia-noite, né? Então é complicadíssimo. Então, também aqui é uma luta para manter a EJA. Por isso que eu sou militante da EJA. Eu não vou permitir que a EJA fique, porque a minha vida se confunde com a, com a vida, com a própria concepção, né, da educação de jovens e adultos. Há um processo, né, muito um processo no Brasil todo de juvenialização da EJA, mas eu queria contar aqui um caso, Júlia, se me permite, que foi um caso que eu, assim, eu acho curioso, um caso curioso com os alunos. Eu tinha uma turma, que foi antes da pandemia, era uma turma, né? Eu trabalho na Vila Maranhão, que é uma escola do município de São Luís. Essa escola, ela atende mais de 10 comunidades. Ela é circundada por grandes mineradoras, né? Pela universidade, pelo Instituto Federal, mas grande parte desses alunos não vão para a universidade, nem vão para o Instituto Federal, grande parte, porque passa ali só por contemplação. A gente tem que trabalhar duro para sustentar a família. Então, a EJA é o contato que eles têm com a escola. E também tem problemas fundiários lá. Aqui em São Luís, tem um porto importante, que é o Porto de Itaqui, que fica muito próximo, né? Fica muito próximo da Europa. Então, essas empresas se sediaram aqui por conta dessa, né, dessa facilidade do transporte. E os alunos moram nessa comunidade, então tem muitos problemas fundiários, né? E eu tinha alguns alunos dessa comunidade, né? E eu tinha especificamente 3 alunos, que era uma turma que estava bem mesclada. Tinha jovens, adultos e idosos. E tinha aquele choque geracional. Tinha um problema muito sério lá, que era os alunos mais velhos não se davam bem com os alunos mais novos, porque achavam que os alunos mais novos não queriam nada com a vida, eles sempre falam isso. E eu tinha planejado uma atividade. Eu trabalho muito com filmes, né? Eu sempre recorro aos filmes. E a reclamação era que os alunos estavam pouco motivados. E aqui em São Luís, no final do ano, lá em outubro até dezembro, acontece a FELIS, que é a Feira do Livro de São Luís. E eu pensei em levar, a gente sempre leva eles para conhecer a feira, e eu tentando casar com o momento da feira, eu passei para eles o filme Escritores da Liberdade, né? E o que, né, para trabalhar a motivação, e o que mais chamou a atenção deles foi justamente a atividade com a senhorinha que deu abrigo para Anne Frank, né? Eu disse, pronto, eu vou comprar o livro de Anne Frank para eles, e para que eles possam melhorar a leitura também. Só que eu não tinha como comprar todos os livros, era uma turma de 30 e poucos alunos, e eu aqui peguei alguns vouchers e levei os alunos, a gente levou os alunos para a feira. Peguei alguns e eu comprei alguns livros. Eu teve que comprar uns 24, 25 livros. Eles eram 34. E como é que eu vou distribuir esse livro agora para esses alunos? E eu fiz um bingo, né? Eu fiz um bingo matemático, né? Então, cada pedra que eu chamava era uma expressão matemática. Esses 3 alunos especificamente, que eu estou falando que moram nessa comunidade, eu tinha muito apreço a eles sempre faziam trabalho juntos. E o aluno, vou chamar ele aqui de João, né, para não nomeá-lo, João não quis participar da atividade. Eu tinha planejado, tinha de comprar cartela, feito bingo, feito as expressões numéricas e as potências e tudo. E ele era muito bom. E ele não quis jogar de jeito nenhum. Professor, não vou jogar. Não vou jogar. E eu fiquei muito frustrado e fiquei triste, né? Foi assim, foi um balde de água fria. E aí eu falei, opa, João, por que tu não quis jogar e tal? Ele, não, depois eu falo pro senhor. E eu distribuí o livro, né? Foi legal, os alunos gostaram do livro, leram o livro, depois me falaram da experiência de ler o livro. E foi muito legal a atividade de matemática também. E aí depois ele veio falar comigo, né? Professor, é o seguinte, eu sou dirigente da igreja, né? Eu sou dirigente da igreja. Eu tive uma vida muito desgarrada. Levantou a camisa e tinha uma cicatriz, né? Ele se envolveu em brigas e tal. E ele disse que teve um passado e que ele não queria relembrar isso. E ele foi jogador. Então, para ele o jogo era algo, né, que trazia que
ativar alguns gatilhos. E por ele ser dirigente também da igreja, não seria de bom, né, ele jogar. Mas eu fiquei muito frustrado. Depois a gente conversou e tal, eu comprei dele um de presente, mas, assim, foi uma experiência que na hora foi frustrante, né, porque ele era meu melhor aluno de matemática, eu queria que ele participasse, porque ele ia levar os outros, né, a rebote. Mas me demonstrou que, às vezes, o planejamento daquilo que a gente faz nem sempre ocorre como a gente planejou. Mas que bom que a gente contornou a história, né? Ele é um aluno, sempre vai lá nos visitar, terminou o ensino médio, não quis ir para a faculdade, ele poderia ir para a faculdade, porque ele tem um trabalho na comunidade importante com os jovens, né? Mas foi uma experiência que me marcou muito e hoje eu sempre relembro com muito carinho essa atividade. É isso, gente. Especial ouvi-lo, Gilvan. Muito, muito bom. Inclusive, porque eu gostaria de compartilhar com vocês que essa última rodada, ela é diferente dos episódios anteriores, e eu, na verdade, havia planejado que a pergunta fosse, né, pedindo que vocês nos contassem ou uma alegria ou uma frustração. Mas eu pensei, poxa, a conversa com a Beth e com o Gilvan tá tão deliciosa, inspiradora, acho que eu vou ficar só com as alegrias. E acabou que, por uma coincidência, né, a providência, como a Beth disse, fez com que você nos trouxesse uma frustração. E a lição que você tira disso, Gilvan, é muito valiosa, né, para gente que é educador, para gente que pensa com tanto carinho no nosso planejamento e muitas vezes acha que aquilo que acontece é um desvio, né, é algo que prejudica ou compromete aquilo que a gente havia pensado com carinho, e você nos mostra com seu bom humor que são situações com as quais a gente está preparado também para lidar, né? Então, que bom ouvi-lo. Acho que contemplou inclusive esse meu desejo inicial, né, de uma pergunta que tangenciasse, contemplasse tanto as alegrias como as frustrações. Beth, fique à vontade. Júlio e Gilvan, eu vou continuar na alegria e vou pedir licença para dois testemunhos de alegria de EJA também, dentre inúmeros. Um deles foi que eu não tive muita oportunidade das coisas, então, assim, a gente que é professor, a gente tem que buscar também a formação ou a autoformação. E dentro da formação, eu consegui fazer a especialização aqui na UFOP. E fui providência divina. Fui contemplada com um orientador, o Dale. Infelizmente já faleceu, pessoa ética, fantástica, ele é americano. Meu Deus! E o Dale, ele percebeu esse espírito inquietante que eu tenho, e ele explorou. Hoje eu posso falar que na época eu não percebi, ele explorou ele de uma maneira que eu ainda não vi. Ele falou, não, coloca o que você quer, e nas palavras dele, coloca o que você quer, e ele foi lapidando a bruteza minha de que eu não tenho muito preparo, ele lapidou aqui e ali. Conclusão, a minha monografia, ela teve, por volta de 2 horas e 15 minutos de apresentação. Ele conseguiu, você, Júlio, sabe dizer sobre isso, eu não sei como que é o protocolo, né? Eu só sei que é 20 minutos no máximo. Ele conseguiu ali que ela fosse 2 horas. Os meus alunos da EJA foram, apresentaram teatros, que foi, porque eu fiz isso, a monografia foi isso, né? Os sujeitos da EJA e como que é a nossa aula. Então, a gente teve a apresentação, eu tenho isso em registros e fotos, fora na própria escrita da monografia. Então, assim, foi teatro, teve música, teve dança, teve apresentação de gráficos e maquetes, e foi no auditório lá no campus do Morro do Cruzeiro, lá na UFOP. Isso, para mim, assim, não tem coisa que eu jamais vou esquecer isso. E ele me oportunizou dentro da legislação, e aí é que veio depois o protocolo da banca de análise. Mas isso aí, tudo conversado, a prefeitura local aqui disponibilizou ônibus para os alunos que participariam assistirem e para os alunos que não participariam, ou melhor, para os alunos que participariam e para os alunos que não participariam para assistir, bem como os colegas. Então, aconteceu esse momento. Isso já tem um tempo considerável, isso foi em 2007, comigo já aqui há alguma coisa de 3 para 4 anos. E agora, aproveitando a menção do Gilvan de pandemia também, no período da pandemia,
E aí veio como é que a gente vai trabalhar logo a EJA com a pandemia, grupo de WhatsApp, aula virtual, e o aluno não tem condição, e aquela coisa toda. E aí eu reporto para aquilo que eu disse para vocês antes. Tanto assim, para os meus filhos quanto para mim, eu consegui desenvolver um projeto dos quais eu explorei, no melhor sentido da palavra, a família. Eu tenho muito, assim como é numeroso o grupo de irmãos, é numeroso o número de sobrinhos. Meus filhos são dos mais novos netos. E aí, eu consegui aproximadamente 10 profissionais entre os sobrinhos, e eles fizeram, de dentro do projeto, um trabalho voluntário, cada um na sua especialidade, e eles deram palestras virtuais para os meus alunos de coisas simples que também que me ajudou demais, como usar o WhatsApp, como fazer para o telefone não ficar sobrecarregado, como isso, como aquilo, tomar cuidado com vírus. Eu sei que foi tão delicioso, foi tão bacana. O nome do projeto que eu criei foi assim, Aula no Quintal. E aí veio a pandemia. O quintal queria dizer né, a sua casa. E aí veio a pandemia, como é que a gente vem? Uma outra hora a gente conversa mais sobre isso. Foi o último projeto mais audacioso, os dois últimos. E aí eu queria colocar a importância, sabe, da gente conseguir, se a gente não consegue, pelos mecanismos ali, com o poder público, com a escola, com os alunos, se a gente quer, a gente rebola e sai. Então eu devo muito a esses meus notáveis sobrinhos que fizeram isso, e é bacana, foi mais um momento de alegria dentre tantos. Eu queria só pontuar isso também. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Beth. Foi de fato uma prosa maravilhosa, né? Eu acho que vocês dois nos trazem, por meio das experiências, das vivências, das trajetórias comprometidas com a EJA, da inspiração. Quem nos ouve fica com os sotaques e o brilho na voz, mas eu aqui tenho a oportunidade de ver o brilho no olhar de cada um de vocês e por isso eu agradeço muito, de coração, Beth e Gilvan, por essa prosa maravilhosa. Esse mais um episódio que a gente constitui, né, trazendo essa oportunidade de professores de regiões diferentes do país nos darem juntos uma aula brilhante, que nos inspira, nos faz esperançar e, né, nos faz sentir a boniteza que a educação materializa em cada sala de aula desse país. Por isso eu agradeço muito, agradeço a quem nos escuta, fiquem conosco, até o próximo Papo de Professor Podcast. Muito obrigado.